Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com a Tati. Café com a Tati tem bastante tempo que a gente não faz, mas hoje o Café com a Tati é muito especial porque nós temos um convidado, lógico, né? É pra gente bater um papo aqui. E o nosso convidado hoje é o professor Lino Azevedo Júnior. É muito legal, nós vamos falar sobre psicomotricidade, gente. Psicomotricidade é assim, é um tema muito importante para a nossa prática. Eu vou tentar aqui falar todos os pontos, né, importantes para vocês. É lógico que vocês também podem fazer perguntas, né? Podem ficar à vontade para fazer perguntas. Eu vou tentar fazer algumas perguntas que vocês colocaram, eu já até anotei essas perguntas aqui. Mas, né, anotei assim as mais repetidas. E vocês aqui também na live podem fazer as perguntas, tá bom? O Café com a Tati, gente, é uma série, né, que eu faço de lives, que eu convido pessoas bacanas e especiais pra gente conversar sobre diversos temas. E elas trazem temas que são das suas áreas, né, de atuação e que com certeza enriquecem muito, muito, muito a nossa prática, tá bom? Então, hoje nós vamos falar com o professor Lino. Ele é psicomotricista e a gente vai aprender bastante com ele aqui. Deixa eu só ver, será que ele já chegou? Vamos ver aqui. Se tiver chegado, me dá um oi, tá? Escreve um oi aqui pra mim se tiver chegado. Que aí, ó, escreve um oizinho aqui. Peraí. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu só coisar aqui, que eu já até ver aqui, conferir direitinho. Eu não vi ele passando aqui, gente. Então, deixa eu... Vamos lá. Opa! Vamos ver. Só me dá um oizinho, escreve um oizinho aqui pra mim. Pra utilizar esse perfil, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eita. Deixa eu ver aqui. Tentando te chamar aqui, gente. Será que eu consigo aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo pra mim. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa pode clicar aqui embaixo e clicar na câmerazinha aqui embaixo, que aí você faz uma live comigo. Você solicita para fazer uma live comigo. Sai e entra. Se não estiver dando certo, sai e entra, tá? Se não estiver dando certo, sai e entra da live. Deixa eu ver aqui. Tomara que dê certinho aqui. Aê! Acho que agora eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Só aceitar a minha... Eu te chamei. Agora é só você aceitar, tá bom? Olá, Opa. boa noite. Agora sim.
Agora deu certo. Deixa eu desligar aqui o computador. Deixa eu ver. Boa noite, como você está? Seja muito bem-vindo participar aqui com a gente da nossa live. Quero agradecer demais que você aceitou o convite. Tenho certeza que vai enriquecer muito, muito mesmo a nossa prática, tudo que a gente já faz, né? O nosso trabalho é aprendizagem, então tenho certeza que você tem muito a contribuir com a gente. E eu tô assim, tô muito feliz mesmo com a sua participação, ainda mais, né? Até mandei uma mensagem para você agora mesmo, porque você é um mais PP. Só que você não sabia Só que você não sabia disso, que você era um mais PP. Só que você tem assim, né, o conteúdo que você tem, toda essa prática, né, que você já tem de longa data. Eu não vou falar muito, que eu vou deixar você se apresentar. Já mostra que você tem esse espírito mais PP aqui. Então, eu queria que você se apresentasse para as meninas, para o pessoal aqui, para que elas conheçam um pouquinho e falem um pouquinho do seu trabalho, o que você faz. Maravilha. Bom, tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? O som? Tá ótimo? Maravilha. Gente, em primeiro lugar, professora Tatiana, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente estar conversando aqui, batendo um papo sobre psicopedagogia, psicomotricidade, que é sempre um prazer estar falando com professores, professoras. O meu caminho na psicomotricidade teve vários momentos parecidos com o que você falou agora. Há muito tempo atrás, quando eu estava querendo muito conhecer a Maria Montessori. E daí abri um curso aqui em Campinas da Maria Montessori, da nossa amiga a professora Camila, e daí eu fui correndo lá fazer. E daí eu descobri que era professore e não sabia. E agora eu descobri que sou do PP e não sabia também. Mais PP. Mais PP, E o nome que eu dei para a leitura que eu venho fazendo da psicomotricidade, que é, na verdade, uma releitura da psicomotricidade tradicional, foi psicomotricidade positiva, mais um PP. Então, é muito bacana, a gente está muito conectado. Eu percebo, assim, durante esse período de trabalho, que quem entende mais a perspectiva da nossa abordagem são os psicopedagogos, as psicopedagogas. Porque já trazem dentro de si um olhar diferenciado, um olhar mais voltado para psicoterapia. Poderíamos dizer que é uma psicoterapia pedagógica, educacional. Então, a gente se entende facilmente. Às vezes é mais fácil nós nos entendermos com os psicopedagogos do que com outros profissionais que ainda estão querendo saber como é que funciona essa psicomotricidade, o método que a gente desenvolveu. Então a gente tem uma facilidade, uma sintonia muito grande com os psicopedagogos. Com certeza, estou muito feliz. No MyCP nós temos um módulo, gente, só para deixar claro isso aqui para vocês. Lá no MyCP nós temos um módulo que a gente fala de psicomotricidade. Psicomotricidade no sentido, assim, de aprendizagem e tal. E no que contribui, no que pode atrapalhar a aprendizagem. E aí, teve uma aula dele lá. Coloquei lá para vocês, tá? Então, quem é mais PT aí, ó, dessa nova versão, vai ter acesso a essa aula que ele gentilmente cedeu pra gente, né? Então, eu tô muito feliz, com certeza. Não, está baixo. Com certeza, enriqueceu muito o nosso conhecimento de psicopedagogia. De psicomotricidade, mas é lógico, voltado para essa aprendizagem. E, assim, eu vou fazer algumas perguntas que elas deixaram aqui, e aí você vai
esclarecer, né, pra gente. Primeiro, psicomotricidade. O que é isso? O que é psicomotricidade? Muito bom. O pessoal tá falando que o meu áudio tá baixo, gente. Meu áudio tá baixo? Agora ficou bom de novo. Ah, tá. Tá bom. Então tá. Então, a psicomotricidade, nós vemos a atuação como tendo o principal viés o movimento corporal. Nós enxergamos o indivíduo como um todo, como uma psique, um centro, uma psique, um corpo, e esse indivíduo interagindo no mundo externo. Então, poderíamos dizer assim que o corpo é um mediador, ele fica no meio, entre o mundo interno do indivíduo, que é a psique, o centro. Quando eu falo psique e centro, já estou usando uma nomenclatura do Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, que é a nossa principal perspectiva teórica. Daí nós temos o corpo, o mundo interno, e o mundo externo. Então nós temos a pele do nosso corpo, ele delimita bem assim uma divisão entre o mundo interno e o mundo externo. O mundo interno seria o nosso corpo, os nossos sistemas, os nossos órgãos, as nossas moléculas, células, moléculas, átomos. E a hora que nós entramos no mundo subatômico, nós entramos na psique. Esse é o mundo interno. E no mundo externo, o que nós estamos? Todas as coisas que estão fora da gente. As outras pessoas, os animais, a natureza, as coisas manufaturadas pelos homens. Então, o corpo ele é um mediador entre o mundo interno e o mundo externo. Então, na psicomotricidade, a gente olha para o corpo, em primeiro lugar, como algo que expressa o mundo interno. Então, através do meu corpo e através desse corpo em movimento, é o indivíduo como um todo que está se expressando. Quando nós olhamos para uma pessoa, a primeira coisa que a gente vê nela é o corpo. Nós não vemos seus pensamentos, as suas convicções, o seu temperamento, nós vemos o corpo. Depois, a gente vendo esse corpo se expressando, a gente vai entendendo mais quem é aquele indivíduo. Uhum. Então, essa é a forma de expressão que vem de dentro para fora. É uma energia que vem de dentro para fora. E nós, como psicomotricistas, usamos o movimento inverso, de fora para dentro, para uma intervenção psicomotora. Então, nós promovemos o movimento corporal de tal maneira que esse movimento corporal vá atingir os nossos objetivos, que de forma geral seria promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Então nós temos, quando nós olhamos para o indivíduo através dessa lente da psicomotricidade, primeiro nós temos uma visão holística, sistêmica, senão a gente não consegue entender qual a relação do movimento com a aprendizagem, com a psique, né, com tudo, com o mundo externo. E quando eu falo assim, mundo interno, corpo como mediador e mundo externo, é uma forma didática de falar. O Jung fala assim, que nós temos o mundo interno, o mundo externo, né? Vamos supor aqui que sejam dois mundos, que estão num único mundo, né? Que é o mundo integral, que o Jung chama de unus mundus. Então nós temos essa visão, e a partir dessa visão é que nós promovemos a nossa intervenção psicomotora para visando atingir os nossos objetivos. Uhum, ótimo. Isso que você me falou, eu tenho perguntas aqui das pessoas, mas porque você me falou e me veio aqui um questionamento. Cafézinho. Um questionamento. O meu, pessoal já está sabendo aqui que eu mudei para chá, para desacelerar um pouquinho. Ah, mas à noite, só à noite. Esse aqui é o único vício que eu tenho. Ó, eu estou usando uma canequinha numa instituição que eu dei aula há muito tempo atrás de autistas, né, de crianças com conduta típica de autismo. Daí eu estive lá esses dias e comprei a canequinha lá, estou prestigiando aqui. Ótimo! Já é uma outra temática para a gente fazer outra live. Essa experiência.
Olha só, você está me falando que a gente tem, né, porque eu tenho a minha visão disso também. Mas você está me falando que a gente tem esse corpo, né, como esse mediador, né, entre esse mundo externo e esse mundo interno. Agora, uma coisa que a gente sempre, às vezes parece que as experiências são iguais para todo mundo. E não são. E às vezes é difícil para a gente identificar uma causa da dificuldade de aprendizagem. Se a gente não olhar o indivíduo assim, vou ser redundante aqui, o indivíduo na individualidade. Se a gente não fizer isso. Por quê? Porque cada um vive as experiências de maneira diferente. Né? Então, Sim. por exemplo, se eu tenho, sei lá, às vezes até a gente tem experiências bem assim, bobas, como, por exemplo, eu sinto muito frio e o meu colega não sente muito frio. Então, estar numa sala de aula, nós dois aqui com o ar-condicionado ligado, vai afetar a forma como eu estou experimentando aquele momento ali. E isso já afeta meu processo de aprendizagem. Porque o ideal é que a gente tem que aprender... vou falar duas coisas aqui agora. No conforto do corpo, né? Porém, a gente aprende no desconforto do desafio. Que é aprender desafiador. Sim. Mas ser desafiador não quer dizer que tem que ser ruim ou que você tem que estar mal porque está no desafio. O desafio é estimulante, né? Deveria ser. Porém, esse desafio acaba sendo muito deixado para o segundo plano e acaba sendo uma coisa que não é uma experiência positiva quando a gente está vivenciando essa experiência de forma negativa. Essa experiência tem uma valência negativa. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente está numa escola que tem uma metodologia massa, sabe? Então, sei lá, uma escola Montessori, igual você citou aqui, né? E a gente pode pegar ali uma criança que ela está com uma dificuldade de aprendizagem. Demonstrou uma dificuldade de aprendizagem ali. Como que a gente pode... na sua experiência, como que a gente pode identificar que nós estamos, que a experiência daquilo ali, que talvez seja bom para a maioria, não é bom para aquele? Certo. Bom, primeiro, assim, nós costumamos até com os nossos professores, tudo, e foi uma fala assim minha que como eles começaram a repetir, eu falei, nossa, isso aqui deu uma pegada, né? Que é assim, a gente quer descobrir quem é a pessoa que está ali dentro. Né? Falando numa linguagem bem coloquial, né? Eu olho aquela pessoa, eu quero descobrir quem está ali. Quem que é aquele indivíduo? É o primeiro passo. Se eu não conhecer aquele indivíduo, se eu não tiver essa vontade, essa abertura, essa empatia, a empatia é importante porque, como você falou aqui, ela gera uma sensibilidade de percepção minha. E nós temos que levar em consideração também que cada indivíduo teria duas dimensões. Uma dimensão coletiva, que é mais fácil de a gente identificar, porque isso são padrões culturais, padrões sociais, né? E tem uma dimensão singular. Então, cada indivíduo é único no universo. Isso é muito rico, mas, ao mesmo tempo, nos lança um desafio de eu estar aberto para conhecer o novo, o diferente. Então, quando eu olho para o meu aluno, eu vejo nele um indivíduo e quero conhecê-lo cada vez mais profundamente para poder cada vez mais poder ajudá-lo no seu desenvolvimento através da nossa intervenção psicopedagógica, psicomotora. Outra coisa que você falou muito interessante, você falou assim, nossa, a criança está numa sala de aula, por exemplo, ou num ambiente, outro ambiente que seja.
e lá tem um grupo de crianças, um grupo de indivíduos. E daí tem um lá que não está se sentindo bem com o ar-condicionado. E o outro está super confortável. Então, é óbvio que isso aí vai afetar o nível de percepção do indivíduo do ambiente, porque se ele está desconfortável, está sentindo frio, tem gente que tem hipertermia, né? Que passa mal até, né? Muitas vezes a pessoa é muito magrinha, tal, ou ela tem um peso magro muito, ela não tem gordura, ela sente mais frio. Então a prioridade dela é resolver o problema desse conforto do corpo, né? Então ela deixa de prestar atenção, a percepção dela fica mais restrita, focada naquela coisa de resolver. Mas não é só isso, né? Como nós temos uma visão holística, olha só que loucura que é isso, né? Por isso que uma diferença importante do psicopedagogo, do psicomotricista, na nossa visão, de um professor que está focado no conteúdo, é isso. O nosso foco está no indivíduo e não no conteúdo. Porque se eu estivesse no conteúdo, eu não vou estar preocupado em entender mais profundamente quem é aquele indivíduo. E perceber que todas essas circunstâncias estão envolvendo ali aquela pessoa. O Jung fala uma coisa muito bacana, que tem uma associação de palavras. Então, até um teste que ele fez de associação de palavras. Porque você fala uma palavra, essa palavra, se eu falar, por exemplo, amor, cada um que está nos ouvindo aqui vai fazer uma conexão nos seus conteúdos psíquicos, da psique, na sua memória consciente e inconsciente, que vai gerar conexões com isso, vai trazer lembranças. Então, uma simples palavra, ela faz toda essa movimentação psíquica, psicomotora. Porque muitas vezes a gente olha para a psicomotricidade e a gente pensa no movimento corporal, mas a psique está em movimento o tempo todo. Tem conteúdos que estão mais nas profundezas do inconsciente que vêm para cima. Eles andam de lado. Eles vão se mexendo, vão se encontrando, vão se reformulando o tempo todo. E toda essa movimentação psíquica, ela reflete no corpo. Não só no corpo, até como doenças às vezes, que é um processo de psicossomatização, mas em movimentos, né? Então, quando você fala uma palavra, quando nós falamos, ouvimos uma palavra, dependendo dessa palavra, ela pode remeter ao que Jung chama de complexos com tonalidade afetiva, que seria um conjunto, um agrupamento de conteúdos, de lembranças, de vivências, que tem uma tonalidade afetiva que por vezes nos levam ao sofrimento. Aquela experiência que nós tivemos, que a gente podia chamar de trauma, aquela experiência traumática que nós tivemos, ela está lá no nosso inconsciente. E de repente a professora ou professor, nós, falamos uma palavra que para nós, tudo bem, mas aquela palavra conectou aquele complexo. E aquele complexo constelou, ele veio próximo à consciência. Porque esses conteúdos nossos, eles emergem à consciência para que a gente reelabore esses conteúdos. Eles vão ficar o tempo todo querendo aparecer. Falar, olha, estou aqui, precisamos resolver essa questão. O inconsciente falaria para o consciente, né? Precisamos resolver isso aqui está mal resolvido. Porque esse conteúdo, ele suga a energia da psique. Então, quando nós resolvemos isso, através da nossa intervenção psicopedagógica, psicomotora. E veja só a importância da nossa atuação, da importância e responsabilidade que nós temos. Porque o contrário também é verdadeiro.
Nós podemos criar complexos que não existiam. Se a gente não estiver sintonizados nessa preocupação que você falou. Agora, se nós estamos atentos a isso, nós ficamos sensíveis e percebemos, a gente vai tomar mais cuidado. Então, nós estamos falando de uma palavra pode remeter uma lembrança, mas não é só palavra, é um cheiro. De repente, aquele chocolate me lembrou uma namorada, um namorado, uma vivência que eu tive, que veio tudo no meio da aula. Você conta uma história e de repente vem aquela coisa com força. E de repente o aluno começa a se comportar de uma forma diferente, entre aspas, do nada. E muitas vezes nós, professores, encaramos isso, avaliamos isso como indisciplina e queremos disciplinar a força, conter, fica quieto, olha lá, ameaça, castigo. Então a gente reprime aquela coisa que apareceu. Né? Então você veja, com essa visão psicopedagógica e psicomotora, ela nos remete para um novo mundo, para uma nova visão, que nos dá assim, uma grande oportunidade. Eu particularmente acho que o professor do futuro, é o professor terapeuta. Mas não é futuro daqui a anos, é já. Né? Nós estamos passando uma situação, por exemplo, difícil. Então, eu creio que nós estamos tendo um chamado para atender quantas pessoas que estão passando por situações de violência, de doenças mentais, de depressões, nas suas casas e tal, e nós vamos poder dar uma contribuição bastante importante. Da zona de desafio que você falou, a gente usa muito isso. O Vygotsky tem a zona de desenvolvimento proximal dele, né? Nós chamamos de zona de desafio, porque eu já vi muitos professores, estudiosos, doutores, dizendo que esse conhecimento não se usa na prática. E a gente já usava esse conhecimento na prática. Daí eu falei, então, não vamos usar esse nome porque pode dar problema. Então é zona de desafio. E você usou o mesmo nome. Uhum. E como que nós fazemos isso na prática? Nós estimulamos o nosso aluno a fazer alguma coisa. Algum movimento corporal, por exemplo. Porque na nossa psicomotricidade, o movimento corporal é a principal estratégia de intervenção, mas não é a única. Né? Então, por exemplo, eu posso estar com um aluno, e um exemplo que eu costumo dar, que é bem simples e que ficou muito claro na nossa atuação, eu pego uma bola e jogo para ele. Ele recebe a bola, ele tem que fazer toda uma movimentação psíquica, corporal, para coordenar toda essa percepção, a questão de segurar a bola, tal, dominar ela, pegar e devolver. Muito bem. Daí nós vamos dificultando, nós vamos tornando essa simples atividade uma coisa mais complexa. Aí a gente vai entrando na zona de desafio. Porque o que ele já sabe fazer, tá ok, mas a gente vai estimulando. Vai deixando mais complexo, mais desafiador. E daí nós passamos por cima da cabeça, nós jogamos a bola, damos um giro, pegamos a bola, jogamos, pedimos para o aluno criar, ele vai criando, isso é muito importante. Daí chega uma hora que começa a ficar difícil para o aluno. E a gente está esperto, está ligado nisso, está atento a isso, a gente, chegamos, daqui para frente vai ficar muito, ele não está conseguindo. Então o que a gente faz? A gente volta para que ele consegue. Então a gente está avaliando o aluno ali. A gente volta para que ele consegue, para ele terminar a atividade com eu consigo. E não a gente termina no eu não consigo, para ele ir embora, eu não consigo. Então a gente volta no consigo. E depois a gente vai fazendo outras atividades, porque é todo um contexto, né? E a gente volta a fazer essa atividade e ele consegue avançar.
Daí, de certa forma, a gente mostra para ele, olha, até parece que você não conseguia, agora você está conseguindo. Ele fala, opa, é mesmo. Então, se eu posso isso, eu posso aquilo outro, eu posso aprender, eu posso aquela matéria que eu achava que eu não tinha dificuldade, eu acho que eu consigo, hein? Vou ver. Daí ele vai lá e consegue também, dá mais um passo, e assim vai desenvolvendo. Então, o método que nós usamos e que nós acreditamos que deve ser usado é aquele que leva em consideração o indivíduo. E a gente buscar conhecer esse indivíduo. E é uma avaliação contínua. O tempo todo nós estamos atentos, observando. Às vezes o próprio aluno, às vezes vem pessoas da família, faz um comentário, a gente vai criando um histórico desse aluno para poder melhor entendê-lo. E uma coisa importante aqui, professora Tatiana, é que a gente acredita que a gente não deve julgar. Nós não estamos lá para julgar o aluno, o pai do aluno, a mãe do aluno. Nós estamos lá, esse conhecimento, nós temos que lidar com ele de forma profissional. Esse conhecimento não é para falar, tá vendo? Tá vendo? Chegar para o outro lá, para o professor, tá, mas olha lá, não dá, não é isso, né? A gente tem que lidar com esse conhecimento, com essa vida que a gente está conhecendo aquele aluno, com muito carinho, com muito respeito e sem julgamento, com muito profissionalismo. Né? De que você falou aqui, eu acho que eu dei uma pegadinha em cada tópico. Aham. Aí você fica à vontade aí para fazer Tá. outra pergunta. Não sei. Aham. Tá. Gente, se vocês quiserem perguntar, vocês podem colocar aqui também, tá? Isso que você falou foi muito legal, então, assim, mais um bate-papo do que só pergunta também, né? Sim. Isso que você falou é muito legal, porque, assim, as pessoas aqui, psicopedagogas, agora eu vou puxar a orelha delas, tá? Elas falam assim pra mim, Tati, me manda um modelo disso, um modelo de relatório, um modelo disso, um modelo daquilo. Aí eu falo assim pra elas, gente, olha só, o importante é o nosso conhecimento, a gente construir a nossa base, tudo para a gente ter ferramentas, várias ferramentas para fazer alguma coisa para aquela pessoa que seja exclusiva, porque uma característica do nosso trabalho é exatamente essa exclusividade, que de outra forma, na escola, em outros lugares, nós fazemos atendimento individual, né? Que de outra forma a pessoa não tem. Então não adianta você falar assim, olha, eu vou fazer a avaliação exatamente seguindo essa linha direitinho. Não dá, porque uma que você vai avaliar a necessidade de cada pessoa, uma que você faz de um jeito para uma pessoa, talvez é o ideal para aquela pessoa, mas para outra pessoa não serve. E aí, assim, quando as pessoas me perguntam aqui também, Tati, que eu vou fazer? Tô com uma criança TDAH, um adolescente TDAH, o que eu faço com ele? Que atividade que eu dou? Eu falei assim, não sei, sabe por quê? O TDAH é só um papel, é só uma coisa que veio escrito no papel, né? Ou uma dislexia, ou sei lá, uma que você deve trabalhar é disgrafia, né? Então, assim, é uma coisa que veio no papel, mas isso não me diz quem é a pessoa. Então, mesmo quando eles falam assim pra mim, Tati, mas aí a pessoa veio com laudo. Eu faço intervenção, eu falo assim, você vai fazer intervenção, mas faz aí conhece, cria um vínculo primeiro, né? A primeira etapa do nosso trabalho é criar esse vínculo positivo, porque provavelmente as pessoas acabam recebendo rótulos também. Porque aí as pessoas falam assim, Tati, mas não, aqui a gente trata as crianças, não, tudo legal, a gente não faz rótulo, não faz não. Tá, não põe o rótulo não, mas na hora de fazer uma reunião na escola, não é porque ele tirou 10. Chama os pais para uma reunião porque a criança deu problema. Porque tá com a nota ruim, porque isso, porque não para quieto, porque, sabe, por N motivos. Então, isso é rotular, gente, tá? Rotular não é só eu virar para a criança e falar assim, seu atentado, ou, esse aqui é lento mesmo, porque é assim, sabe? É assim mesmo que as pessoas falam. Eu tô cansada de atender, né? Agora eu não tô atendendo mais, mas eu tava
quando eu atendia, vinha as crianças, principalmente as meninas que têm essa questão do mais recolhida, então elas falavam assim, ó, você vai ter que ter paciência comigo porque eu sou lerda. Então, assim, não precisa você virar para ela e falar assim, ó, você é lerda, não precisa, porque tudo que você faz, ela pega, né, gente? As pessoas pegam. E então isso daí é muito legal. As pessoas não são iguais. Então, assim, eu não tenho uma receita para tratar o TDAH, gente, de alguém. Não tem uma receita única que eu vou tratar uma criança disléxica. Não tem uma receita única que eu vou tratar aquela com disgrafia, com descalculia, com, sabe, sei lá, qual dificuldade. E além disso, isso nós estamos falando aqui de transtornos. Mas além disso, a gente tem outras causas que são, né, de dificuldade de aprendizagem que não tem nada a ver com transtorno, que são geradas exatamente por essas experiências que a gente está falando, né? Sei lá, às vezes a pessoa está com uma verminose. Pois é. É, Exatamente. Entendeu? Então tem várias causas. E é uma das coisas até que eu oriento. Ó, chegou a pessoa, vê como tá, ela tá tomando antiparasitário uma vez por ano, porque a criança toma antiparasitário uma vez por ano. Se ela não tomar, tem que ir lá e ver, porque a pessoa só vai perceber que tem algum parasita, alguma verminose, quando a coisa já está muito evidente, o parasita já está lá há muito tempo. Né? Então, por isso que a gente faz essa coisa preventiva. Então, são pequenos detalhes. Uma coisa que você falou, assim, de dar um passo atrás, né? Eu sempre oriento isso também. Quando tá aprendendo o nosso processo normal, a gente flui. Vai no flow, né? A gente flui. Quando tem alguma dificuldade, uma coisa que orienta aqui, eu não sei se você concorda com isso. Eu sempre falo para dar um passo atrás, por quê? Enquanto psicopedagoga. Porque se você tem alguma coisa atrás que não foi consolidada, aí o desafio da frente vai ser muito maior do que deveria ser. Aí vai sair aquele limiar, né? O que vai sair do prazeroso para ser doloroso. Porque o aprendizado ele tem que ser prazeroso. Aprender é gostoso. Se não tá bom, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai sempre dar um passo atrás para consolidar, deixar bem consolidado o aprendizado anterior, que o aprendizado ele é construído em camadas, né? Então, a gente consolida muito o aprendizado anterior. E esse aprendizado anterior nos capacita para que o próximo seja tranquilo. Então, eu sempre brinco assim, ó, a criança não está aprendendo multiplicação. Senão, então ela não está fazendo adição direito. Então, você vai voltar, vai trabalhar adição, vai consolidar muito a ideia da adição. Porque na hora que for a multiplicação já vai ser fácil, vai ser uma brincadeira, um jogo. Né? Igual quando a gente aprende a jogar dominó, né? Ou aprende a jogar baralho. Não tá brincando, não tá gostoso? Então tá normal, tá aprendendo. É o mesmo processo de aprendizado, é o mesmo, né? Para todas as coisas. Então, isso de dar... Eu sempre explico isso aqui, e foi muito legal você falar isso vai no atrás, né? O anterior, que a pessoa tem que sair com autoconfiança, né? Então, gente, ó, aí tá vendo? Então, aqui, eu costumo dar uma puxadinha de orelha nelas, mas foi muito bom. Eu falei assim, gente, não tem esse negócio de modelo pronto, né? A gente tem que... É o individual, é o exclusivo que a gente faz, né? Então, deixa eu pegar. Se quiser falar alguma coisa, pode falar. Aí eu falo, tem várias perguntas aqui delas. Você levantou questões muito interessantes e a gente está bem alinhado aí na visão e na perspectiva. E principalmente na ação, né? Agora, quando você fala assim, não existe atividade pronta, muitas pessoas me procuram também e querem saber uma atividade psicomotora. Eu falei, na verdade, a atividade psicomotora ela não existe, porque se é psicomotor, ela depende do indivíduo. Não existe uma atividade pronta que o indivíduo vai ter que executar essa atividade, né? Então, é uma coisa que eu costumo dar um exemplo, assim, para ficar didaticamente inteligível, é assim, que o nosso método, ele é como se fosse ensinar uma pessoa a ser alfaiate. Quando você vai numa loja e compra uma roupa pronta,
É só que você escalar e compre e leve embora. Agora, nós vamos ser o alfaiate. A pessoa, aquele indivíduo vai estar na sua frente, você vai tirar as medidas, você vai avaliar, perguntar o que, que ele gosta, o que, que ele pretende, o que, que ele quer com aquilo. Daí ele vai falar, e esse falar não é falando, no caso, estou fazendo uma analogia, a gente vai observar isso. Muitas coisas vêm com uma queixa, mas a gente vai avaliar o indivíduo. E daí ele vai falar isso e a gente vai fazer uma roupa para ele, sob medida. Então não existe uma coisa pronta, igual a prateleira da loja, que você pega e encaixa nesse. Ah, esse aqui como você falou, TDAH. Ah, então tem a roupinha do TDAH, está aqui, ó. Então senão, não precisava de professor, não precisava de psicopedagogo e nem de psicomotricista. Então, nós somos, a relação professor-aluno está totalmente envolvida no atendimento. Então, a minha criatividade, a minha sensibilidade e principalmente o meu como fazer. Não é só o que fazer, mas o como fazer. Então, eu tenho a minha postura íntima de tolerância, de amorosidade, os meus pensamentos, o meu desejo que aquele aluno, o meu desejo que vem do coração, que ele se desenvolva, que isso é uma forma de amar o outro. Então, isso faz toda a diferença. Então, se nós tivéssemos um modelo de roupa pronta, então, assim, não importa como que é o vendedor, é só ele pega, entrega e põe aqui. No nosso caso, não. Se nós tivermos várias atividades e cada um aplicar essa atividade, cada um vai fazer do seu jeito, e isso aí que vai fazer a diferença. Muito mais que a própria atividade em si. Eu sou muito intuitivo, né? Eu acho que as mulheres, de forma geral, também são muito intuitivas. E isso não é, ou não era, muito valorizado na ciência. Então, a ciência ficou muito presa a questões intelectuais, racionais, e a intuição nem é muito levada em consideração, né? Aliás, só um comentário aqui. Como se chama aquele filme daquele médico? Dr. House. Ah, tá. Dr. House. Aham. Adoro aquela série porque ele é muito intuitivo. É lógico, ele tem muito conhecimento, como nós temos, mas ele é muito intuitivo. Então ele consegue ver coisas que ninguém vê, né? Eu gosto muito. Então, assim, e eu sou muito intuitivo também. E uma vez, eu estava com um aluno, um caso complexo para mim, difícil para mim, e eu pensei assim, né? O que o Jung faria? Né? Estava pensando, o que será que o Jung faria com esse aluno? E daí veio uma intuição na minha cabeça. Falou mais ou menos isso. Se Deus quisesse que o Jung atendesse esse aluno, ele teria mandado o Jung e não você. Então, os alunos que se apresentam na nossa frente, não é à toa. Aquele aluno, aquela professora, aquele professor, essa aproximação não é à toa. Então, é nossa responsabilidade atender aquele aluno. Só mais uma coisinha que você falou aqui, eu não vou nem entrar na questão do rótulo, que eu concordo plenamente com você, mas a questão do lúdico é fundamental. A gente tem que gostar. Então, assim, a gente sabe que o que o meu aluno mais gosta.
Essa é uma das primeiras coisas que a gente faz quando nós recebemos um aluno. Que nós estamos fazendo aquele acolhimento inicial. Nós vamos querer saber o que ele mais gosta, porque é com isso que a gente vai começar. Isso ali é o pontinho do novelo de lã, sabe? Você vai puxar ali. E não fazer o que você acha que é legal. Então, às vezes a gente chega até a perguntar, eu gosto de futebol, e você? Não, eu gosto de basquete. Opa! Então, porque para nós não interessa o basquetebol. Interessa o movimento corporal que vai ser feito, tendo como meio a atividade do basquete, do esporte basquete. Mas não nos interessa o basquete. Então, nós fazemos atividades que é mais, inclusive, mais da cultura do psicopedagogo, como joguinhos, como ler, escrever, dinâmicas de grupo, brincadeiras populares. A Maria Montessori chama a atividade da vida prática. Maravilhoso. Quer entornar um líquido, né? Quer lavar as mãos, escovar os dentes, essas coisas, abotoar o botão da camisa, o zíper. Como é que funciona esse negócio? Então a gente usa uma série de atividades, de movimentos, como estímulo. E muitas vezes a gente só coloca a pessoa num ambiente que o próprio ambiente é gerador de estímulo, de movimento. Então, por exemplo, você leva uma criança no playground. Você não vai chegar para o nosso aluno, do nosso método, agora você vai balançar. É assim que faz, ó, vai para frente, você balança o corpo. Não, deixa e observa. Por que ele foi para a gangorra e não foi para a balança? Por que ele escolheu a bola vermelha em vez da amarela? Por que ele escolheu aquela grande e não a pequena? Por que ele resolveu brincar na areia e não ir para a piscina, que está calor? A gente vai observando, a gente vai conhecendo esse aluno. Então, assim, e ele vai fazer essas coisas porque ele gosta. Ele gosta. Quando ele gosta, gera um processo interno na pessoa que ela se alinha internamente. Ela entra em contato com o seu centro, o âmago da sua alma. Quando alinha esse centro com a psique, com o corpo e com o universo, você entra num estado de êxtase. A Maria Montessori chama isso de normalização. Você falou de flow, é um termo que é usado na psicologia positiva, né? Flow, você entra. Mas isso aí, assim, eu que já tive a oportunidade de estudar filosofia oriental, isso é muito comum para eles. Para nós aqui que é novidade, né? A gente dá um nome novo. Mas quem medita, por exemplo, vai para o seu interior e faz essa conexão. E isso é muito curativo. Isso é fantástico. E quando o aluno está fazendo aquilo que ele gosta, ele entra nesse estado. Então, por exemplo, já tive situações assim, que eu vou contar para vocês, mas não é que eu estou criticando uma professora nossa, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Mas assim, o aluno estava fazendo, ele era um aluno com conduta típica de autismo, ele estava lá e ele entrou no flow, entrou nessa conexão. Daí ele começou, você via que ele estava inteiro na atividade. Daí a professora falou assim, não, na cabeça dela já tinha que fazer outra coisa. Então ele falou, vamos fazer com isso aqui. Daí ele ficou nervoso, não fez. Tal. Isso é muito comum. Então se a gente entende isso, a gente quer que isso aconteça. Você imagina um cara tocando violino, numa orquestra. Daqui a pouco, você entra num estado de êxtase junto com ele. Você não sabe mais o que é a música, o que é o violino, o que é o corpo dele, o que é o universo, misturou tudo, ficou uma coisa só, ficou uma sinfonia maravilhosa, porque ele está lá, a hora que acaba de tocar, fala, nossa, parece que sai daquele estado.
é esse estado quando a criança, quando o nosso aluno, quando o indivíduo está fazendo aquilo que ele gosta, que ele entra nessa sintonia. E isso é muito bacana, é isso que a gente deseja, inclusive, que ele faça. Né? É isso. Ah, que legal, que legal. O pessoal tá amando tudo que você tá falando aqui, tá todo mundo comentando. Ó, professor Lino, fantástica essa explicação, estou aprendendo muito. Ah, quero escutar, quero aprender a escutar assim como a Bélios, quero aprender a escutar igual eu tô te escutando. Essa é minha aluna. Escuta também é um treino, né? Também é treino. Deixa eu ver aqui. É verdade, as escolas têm essa postura. Todo mundo comentando. Olha o flow aí, gente, porque eu dou aula de flow. Sobre esse assunto, sobre o flow. Já dei Não sabia, olha só. Já dei Bacana. várias aulas aqui do Mihai, Csikszentmihalyi, do flow. Uma coisa um pontinho aí que você falou, que eu já Pois não. toquei aqui com o pessoal e que às vezes a gente deixa e aí a coisa vai virando para a pessoa vai virando uma bola de neve que culmina em a gente levantar uma hipótese de que a criança, por exemplo, tem TDAH, ou que é hiperativa, ou seja lá qualquer outra coisa, que é o seguinte: a criança pequenininha, ela entra no flow, nesse fluxo, nesse êxtase, né? Nesse nirvana aí. Peraí, só um minutinho aqui. Opa! Vou encostar minha porta aqui. A criança pequenininha, ela entra nesse flow. Então, às vezes, eu tenho aqui uma caixa de Lego. E eu dou para essa criança e tá ali, ela pega, aí ela começa a brincar. Aí, de repente, assim, parece que não tem gente dentro de casa. Tá aquele silêncio dentro de casa, porque a criança tá muito ali. Ela entrou naquele negócio. E até uma característica do flow é a gente não vê o tempo passar, né? E o tempo vai passando e tal. E aí, o que acontece, né? A gente orienta para os pais, orienta os professores, orienta o pessoal aí. O que acontece? A gente vê a criança montando, tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso, e a gente chega e fala assim: ai, Joãozinho, que lindo! Parabéns! Quer dizer, já cortou Sim. o fluxo. Aí, o que acontece? As pessoas não entendem, mas quando a criança está... Muitos não entendem, né? Vocês entendem, né, meninas? Muitos não entendem. Mas esse flow também é um treino da atenção. Porque a atenção, ela é treinada, né? Então, assim, a gente tem uma porcentagem de pessoas que têm TDAH, lógico. Mas tem uma porcentagem de crianças que não têm TDAH e que as pessoas falam que tem devido a esse comportamento. Mas a atenção, ela é treinada. Então, se toda vez que a pessoa está nesse flow e não é no tempo da gente, aí que tá isso. Quando você falou esse negócio de perguntar o esporte da criança, eu já pensei, a gente tem que entrar no mundo dele e não ficar exigindo que ele entre no nosso somente, né? Então a criança tem que só fazer o que eu quero, na hora que eu quero, no meu horário, aquela coisa toda. Então, se a criança tá ali concentrada, a gente fala, a criança de 3 anos, ela vai concentrar 15 minutos. Beleza, mas às vezes tem meia hora, tem, sei lá, um tempão que ela tá concentrada naquela outra coisa ali e você foi lá e interrompeu. E isso faz com que porque o tempo que ela tá ali, ela tá treinando de forma prazerosa a sustentar essa atenção. E aí a gente quer depois treinar de forma não prazerosa a atenção da mesma maneira, o que não vai acontecer, porque vai ser chato para ela, não tem o interesse dela. Então, 2 coisas aqui importantes, ó: entrar no mundo da criança e não ficar só querendo que ela entre. Então, quando você pergunta, ó, você gosta de quê? Você gosta de bola? Você gosta de piscina? Você gosta de balanço? Você gosta, né? Deixa ela ali, ela escolhe o que ela quiser, já é uma coisa, ela está te dizendo o que ela gosta, né? Dessa forma. Da mesma coisa, quando as crianças vêm, é muito mais fácil a gente começar pelo interesse dela. E o interesse dela é uma alavanca para a gente
superar uma outra dificuldade. A gente puxa, né? A gente Perfeito. puxa pelo interesse dela. E é uma das coisas, né? Então eu falei duas coisas. A cabeça TDAH já foi, ó. Uma é entrar no mundo da criança. E a outra é não atrapalhar. Porque o natural é que a atenção, que essas coisas se desenvolvam, né? Que o aprendizado se desenvolva, tudo se desenvolva. Mas a gente fazendo essas coisas, a gente está tirando o prazer disso acontecer naturalmente. Porque é para acontecer naturalmente, né? E aí se você dá assim, sei lá, ó, todo mundo vai brincar agora, tem 20 minutos para brincar. Não dá para fazer isso, né? Porque, sei lá, até ela realmente entrar numa coisa ali, né? No fluxo da coisa ali mesmo, e se interessar por alguma coisa, e engajar na atividade, né? Já leva um tempo. Aí você dá 20 minutos, aí o que a gente está fazendo? Um treinamento que é para coisa que a gente não quer. Tá treinando essa criança para não concentrar. Tá fazendo treinamento oposto, né? Porque a gente tá delimitando ali o tempo, né? Então, isso aí é uma coisa que acontece muito e que às vezes a gente acha que tá estimulando a criança quando chega e fala assim, parabéns, que lindo, aquela coisa toda, né? E, na verdade, está atrapalhando, né? É um ponto. Isso que você falou é muito importante, que eu acho que casa muito com isso que eu trouxe aqui. Sim, sem dúvida. Né? Ah lá, ele... A colega falou aqui, a Rosana, ai, que alegria, eu faço isso. Ela tá falando que ela faz. Né? Então a gente tem que ter muito. Uma coisa que eu vejo, né? As pessoas que brincam com criança, porque criança é uma coisa muito gostosa, né? Então tem essa afetação, tem essa tendência do adulto de infantilizar e agir dessa maneira, né? Mas a gente tem que, né, pensar nessas questões. Mas só nós aqui que pensamos sobre isso, nós estamos procurando, né, gente? Quem procura, acha. Deixa eu ver aqui, ó. Muito bom ouvir o professor, sabe as palavras. E, gente, ele tem aula lá no Mais PP agora, olha só, que bacana. Que honra, né? Que legal. Eu não gosto de atrapalhar, Tati. Olha lá, ó, não gosto de atrapalhar. Tira a alavanca da criança e coloca uma âncora. Coitada, olha, verdade. Né? Tira a alavanca e coloca a âncora. Meu Deus, também faço isso. Olha só, muitas pessoas se reconhecendo aqui agora, hein? Olha que legal. Gente, vocês podem perguntar para ele, tá? Deixa eu ver. Muito legal isso que você está falando, professora. Essa questão que você colocou assim de não atrapalhar, às vezes eu vejo assim como falta de entendimento, às vezes não passa pela cabeça da pessoa. Porque eu também era assim. Eu também estava numa cultura que não levava isso em consideração, não fazia sentido, porque na minha formação acadêmica, na minha cultura lá no começo, não era assim. Daí eu fui mudando durante o tempo, porque eu fui trabalhando com pessoas com deficiência, com casos neurológicos, psiquiátricos e tal, e isso vai transformando muito a gente. E o olhar vai mudando, vai refinando, a gente vai percebendo que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você tem que ter paciência. Então aquela criança que nós choramos, não estou falando poeticamente, estou falando literalmente, nós choramos quando ela mexeu um dedo. Nós ficamos um tempão, trabalho, período longo, e ela mexeu o dedo e todo mundo se emocionou. Então, um detalhe, uma coisinha, a gente vê que a gente começa a dar um valor diferente para essas coisas. E muito também tem a ver com a nossa ansiedade, porque nós somos uma sociedade ansiosa, impulsiva. Então, nós queremos fazer coisas. Na escola, por exemplo, nós somos cobrados. Em instituições educacionais, nós somos cobrados. Nossa, eu fui muito cobrado. Se você for com um modelo diferente do estabelecido dentro de uma instituição, você vai levar chumbo. Muitas vezes, de forma agressiva, as pessoas vão questionar, vão te contestar, mesmo vendo os resultados positivos. Então, tem essa também, né?
Você acaba, sem querer, correspondendo às expectativas daquele ambiente que você trabalha. Quando você falou de você estar lá naquela conexão, eu lembrei de uma experiência que eu tive, muito interessante, quando eu estudava Vedanta numa instituição aqui, que é Vedanta do Vedas, né, uma filosofia indiana muito bacana, e nós fazíamos muitos exercícios lá de meditação. Então, assim, a gente fazia exercícios, olha só que interessante. Tinha um lá, que você ficava com o braço estendido, e todo mundo assim, com o braço estendido, e você começava a observar os seus pensamentos. Coisa simples, boba, né? Você fica com o braço estendido. Agora você imagina nós numa sala ampla, bastante gente lá, todo mundo adulto, com o braço estendido, daí observando o pensamento, o seu próprio pensamento. Daí começa, o pensamento vem. Nossa senhora, eu pago uma grana para vir aqui, para ficar aqui com o braço estendido? O que esse cara está querendo, né? Aí tá me doendo o ombro. Tá me dando uma coceirinha no nariz, eu não posso coçar porque o meu braço está estendido. Pô, mas ó, deixa eu ver do lado lá. Ih, aquela lá. Ah, aquele lá. Então, o nosso pensamento, ele está o tempo todo tagarela. E nós reagimos, nós mais reagimos de forma geral do que agimos. Então, se você sente a coceirinha, coçou. Você nem sabe por que você coçou. Se você põe o braço e começa a doer, você abaixa. Agora, quando nós fazemos esse exercício, quando vem a vontade, abaixa o braço e você não abaixa, e você vê que nada aconteceu, tudo aquilo que a sua mente falou não aconteceu, daí você começa a ganhar uma musculatura mental. Daí você começa a agir do que reagir. Então, quando o aluno está fazendo um negócio lá, vem a sua mente vai falar, não, faz um monte de coisa, ele tem que fazer atividade, vão te cobrar, tem que fazer um relatório, presta atenção, não sei o quê. Daí você fala, opa, espera um pouquinho, não vou dar mais um tempo. Hoje eu consigo mais segurar a onda mais uns 10 segundos, 30 segundos. Vamos ver o que acontece. E daí você vai começar a observar que aquelas coisas horrorosas que passou pela sua cabeça não acontecem, muito pelo contrário. E daí, mais do que isso, você vai ganhar uma musculatura da sua mente, uma força de não reagir, mas a agir conscientemente. Tem um outro exercício que nós fizemos muito bacana, foi de, olha só, muito simples. Esse pode fazer em casa que não tem contraindicação. Esse eu já estou pensando em fazer do braço. Tem um outro lá que você fica em estado sentado, né, confortável, e você vai respirar 12 vezes. 12, só 12. Daí você inspira, mas você vai observando o ar entrar nas suas narinas. Expira. Daí você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, até 12. Só até 12. Faz tempo que eu não faço isso, devo estar péssimo hoje de novo. Mas lá no começo a gente começava a fazer 1, 2, 3, 4. Nossa, o que eu preciso fazer para pagar aquela conta? Eu preciso volta. 1, 2, 3, 4. Nossa senhora, que coisa louca que eu estou fazendo aqui. E eu com um monte de coisa para fazer. Daí você fala, opa, peraí. Então você vai vendo que a sua mente é tagarela. 12 vezes. Só 12. Aparentemente. Mas faz uma experiência, vai ver que talvez 12 não seja tão simples assim. Outra coisa que você me fez lembrar aqui, que foi uma experiência muito legal que eu tive, foi um sonho que eu tive. Eu estava trabalhando na época muito nessa instituição aqui, dos autistas lá. Eu não gosto que chame assim a pessoa de autista, tem que chamar pelo nome, né? Por causa do rótulo que você falou.
Você tem Uhum. toda a razão. Nosso aluno tem um nome. Ele não é autista, não é o TDAH, não é o síndrome de Down, né? Meu aluno síndrome de Down, meu aluno hiperativo. Não, ele tem um nome. Então, nós não vamos rotular os nossos alunos. Mas, eu estava lá nessa instituição nessa época. E eu tive um sonho, um sonho muito nítido, que eu estava lá no playground lá da instituição, e todos eles estavam daquele jeito estereotipado, né? Andando para lá e para cá. Lá, um andava para o lado, outro andava para o outro e tal, e eu observando aqueles alunos. De repente, alguma coisa aconteceu que eles ficaram normais. Eu falei, nossa, que maravilha! Na época eu pensei assim, eles têm cura. Olha aí, eu acho que como que eu faço para fazer isso, trazer isso, né, para a vida real, tal. Mas de repente eu estava assim observando atônito aquilo lá, encantado. De repente, puf, eles voltaram tudo de novo. Só que a hora que eles voltaram, que foi no final do sonho, ao mesmo tempo eu entendi que não foram eles que tinham sido curados, mas que eu tinha entrado no mundo deles e depois eu tinha saído. E quando eu entrei no mundo deles, eles pareciam normais. E a hora que eu saí, eles pareciam de novo autistas. Então foi interessante essa experiência, porque só reforçou uma Exatamente. coisa que a Tudo gente já... depende do ângulo. E uma coisa que nós já tínhamos em mente, de entrar no mundo do aluno. Então, isso no autista ficou muito claro. Que nós não é forçar a barra de dentro para fora. A gente tem que entrar no mundo dele com muito cuidado, com muito carinho, para junto com ele, de dentro para fora, a gente promover as transformações. Então isso nós usamos para todos os nossos alunos. Então a gente entrar no mundo da criança, ter essa preocupação, e de lá de dentro a gente tem uma coisa que eu vi também, a minha intuição me disse, que às vezes o autista, ele se enfronha, como se fosse uma floresta, né? Ele vai entrando na floresta e ele se perde lá. E muitas vezes, se esse indivíduo for um indivíduo inteligente, tem muito conhecimento, ele cria uma floresta muito densa, muito complexa. Quanto mais elementos ele tem para criar uma floresta difícil de sair depois, ele vai criar uma coisa difícil. Daí ele se perde, ele, mesmo que ele queira, ele não consegue sair. E nós não temos como puxá-lo lá de dentro. Mas nós temos que ficar ao lado dele, muito amorosamente, esperando que ele estenda a mão. A hora que ele estender a mão, ele deveria ou deve encontrar a nossa mão amorosa que pegue com delicadeza e vá trazendo ele para fora dessa floresta. Muito bom. Muito, Interessante, né? muito bacana, muito bacana. O pessoal tá amando. Eu também. Tô amando, lógico, né? Eu acho que eu mais. Mas as meninas estão aqui, ó, amando, amando, amando. Ah, emocionante seu sonho, adorou. Olha lá, o professor transborda amor. Deixa eu ver, reflexão incrível, que legal. Você sabia que agora já são 8h10? A gente faz 1 hora de live. Nossa! Ó, primeiro eu quero te falar uma coisa, estou muito, muito grata mesmo de você estar aqui compartilhando todas essas coisas com a gente. Tenho certeza que todo mundo aprendeu, eu aprendi. Todo mundo está aprendendo e com certeza nós vamos aplicar. Eu já estou até aqui fazendo o exercício já da respiração. O pessoal aqui falou que está fazendo também, ó. E tem muita coisa, gente, para compartilhar. E o encontro foi pouco, né? Um encontro é pouco para falar
falar de tanta coisa lá. O pessoal tá falando bis. Um encontro Legal. é pouco para falar de tanta coisa. E eu quero, né, até te convidar para a gente fazer outro depois, né? Outro momento para a gente falar, até para falar assim de outras experiências também, suas, né? E a gente poder trocar e contribuir com as meninas, né? A gente tem meninas, eu falo meninas, tem alguns meninos, tem menos meninos aqui, por isso que eu falo mais meninas. Mas tem os meninos aqui também. Então, eu tenho certeza que tudo isso que você trouxe, e eu tenho certeza até porque elas mesmas estão falando aqui, enriqueceu muito tudo que a gente faz, né? E muitas coisas acrescentaram e outras coisas confirmaram, né, o que a nossa prática aqui. Então, isso é muito rico. E eu também estou muito honrada de você ter uma aula lá dentro do Mais PP também, porque com certeza tornou essa parte que a gente fala um pouco sobre a psicomotricidade e a aprendizagem muito mais rica. E, gente, ó, quem quiser entrar no Mais PP ainda tem vagas abertas, só até sexta, tá? Aproveitando aqui, Mais PP só até sexta. E, gente, vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto aqui, ó, vocês tiram um print, aí vocês vão marcar. Eu acho que o Instagram, qual o Instagram que elas podem te marcar? Pode ser aquele psicomotricidade positiva, né? Isso. Ou esse? Pode. Tá, então pode marcar, gente, psicomotricidade _ positiva, que é aquele lá. Tá bom? Então vamos tirar, pode tirar uma foto, fica na pose aí que as meninas vão tirar uma foto nossa e vão marcar. E vocês me marcam e marcam ele também, tá, gente? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Pronto! Elas tiram um print daqui da aula e compartilham com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que não será a primeira, porque, olha só, se for depender dessa galera aqui, vai ter assim, olha lá, hashtag mais vezes. Olha lá, já colocaram aqui. Se for depender dessa galera aqui, vai ter muitas e muitas vezes mais, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o convite, pela sua sensibilidade, pelo seu carinho. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e a todas.